Vamos então começar o próximo painel com o tema Comunicação e Engajamento das Famílias. Para a gente compor essa mesa, eu chamo ao palco Caio Coimbra, que é Head Office e diretor de campanhas da Purpose no Brasil. Bem-vindo, Caio. Também chamo a Beatriz Azeredo, que é diretora de Responsabilidade Social da TV Globo. E como eu falei o nome dela já algumas vezes, Paula Perim pode subir, ela é diretora de comunicação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e vai mediar o nosso debate. Bem-vinda, Paula. Boa mesa para todos nós, aproveitem. Oi, olá, bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, um prazer a gente poder trazer o tema da comunicação, que é tão importante, né? A gente ouviu tanta coisa importante sobre primeira infância, sobre essa fase da vida. A gente tem que fazer com que todo mundo saiba disso, né? O máximo de pessoas possível. Então, antes da gente começar aqui com os painelistas, né, que a gente convidou, a gente vai ter mais um especialista que não pôde estar aqui. Ele mora no Vietnã, estava em Madagascar. Mas a gente conseguiu um vídeo, ele gravou um vídeo para a gente. É uma pessoa que estuda ciência do comportamento. É um videozinho de 6 minutos, mas eu acho que ele é uma boa introdução para a nossa discussão. Que depois a gente vai trazer o tema que ele vai falar para a nossa conversa também. O vídeo é do Sam Sterling, que é o nome dele. Ele é especialista em ciência do comportamento. Ele trabalha como consultor da Fundação Bernard Van Leer. Ele é formado em Harvard, em Princeton, trabalhou na África, na Ásia, em vários setores, com comunicação sobre água e saneamento, saúde pública, desenvolvimento infantil, desenvolvimento urbano, inclusive, entre outros fatores. O fato é que em todos esses setores, em grande parte do trabalho dele é focado em promover mudanças de comportamento e mudanças institucionais para melhor resolver os desafios complexos enfrentados por indivíduos, por famílias e por comunidades. Então, ele gravou esse vídeo, são 6 minutinhos, a gente vai assistir e depois a gente ouve os nossos amigos aqui. Greetings to all of you, and first let me wish you congratulations and success for the International Childhood Development. It's a very exciting event. I wanted to share with you a few thoughts about early childhood development and behavior change. And so the first thing I'd like to share with you is that I think all of us at some level know that many of our behaviors are not rational. So what do I mean by that? Many of us would like to exercise more, to lose weight, to spend less time on our mobile phones and more time with our friends and family. There are lots of different types of behaviors that we would like to do, but even though we know that they're good for us, we don't always do that. I'm sure you can all think of examples from your own life. And of course, we all know doctors who smoke cigarettes. It's not because they don't have information about the dangers of smoking. It's that all of us at some level are a little bit irrational. The thing is, what we find is that when it comes to early childhood development, we sometimes forget this important fact. We're so busy trying to improve the behaviors of parents and caregivers and service providers. We're so busy trying to help them be better at feeding their kids, at breastfeeding their kids, at providing their kids with cognitive stimulation, at reducing negative discipline or corporal punishment. We're trying to get them to be more physically active. We want fathers to be more involved. There are so many behaviors that we're trying to support. It turns out that we find in a lot of our programs, we spend a lot of time telling people what they should be doing, so giving them information, when in reality, often the gap, the barrier that they're facing is not that they don't have the information, it's something else. So what behavioral science tells us is that there are a few things that are really important to do. The first thing is you have to understand what is the real barrier or real barriers, plural,
that are preventing people from adopting the behavior that you want. And often it turns out that if you do some homework and some research, the barriers which are most important are not the ones that we may think from the outside, and often it has nothing to do with the lack of information. The second thing that behavioral science tells us is that once you think you know what the biggest barriers are, you can come up with some messages or some activities to try and help people overcome those barriers. But it's really important to test them first. What does that mean, test them first? So what we usually think is that it means you need to test your messages or activities with the target group. You have to test more than one option. If you just give people one option, test one thing, you may not get the best, most effective option. So test 2 or 3 versions, figure out which is most effective. And then the third thing is, when you want to measure your success, you have to find some ways to actually measure the behavior you want to change. Just measuring changes in people's attitudes or people's knowledge isn't always an effective way of knowing whether their behaviors are actually going to change. The good news is that we already know that in Brazil, there are a number of different organizations, NGOs, government departments that are getting serious about applying behavioral science to early childhood development. They're taking the time to really understand what are those barriers, what prevents fathers from taking paternity leave, what is it that limits a mom's abilities to do all the things that they would love to do for their babies. The second thing is they're planning to test some different versions of their activities and interventions, which is really exciting. And they're thinking about measuring behaviors. So I think this is a very exciting moment, and I would urge all of you to think about what are you doing in your programming? What types of behaviors are you trying to change? And do you have the data, the evidence base that you need to ensure you're being as effective as possible? One last thought. I know that the theme of this conference is equality. And I think this is really important. We know that different families, different communities have different needs, and they have different barriers. If we really want to support the most marginalized, the most vulnerable groups of parents and caregivers in Brazil to improve their behaviors for early childhood development, we owe it to them. We must take the time to know what are the barriers that are most important to them and what will be the messages and activities that will be effective for them, because the ones that work for certain groups may not work for others. I think it's a very exciting opportunity, and I wish you all the best. And I look forward to hearing about how many of you will be moving forward to apply behavioral science, evidence-based approaches to your work for improving behaviors in early childhood development. Muito obrigado. Ciao. Muito bom, né? Ele resumiu, acho que em 6 minutos, um conceito e tantas informações, né? Muita coisa para a gente aproveitar daí na nossa conversa depois. Para começar, a gente vai convidar o Caio Coimbra, que é Head of Office e diretor de campanhas da Purpose no Brasil, que é uma operação global que desenvolve e fomenta causas e movimentos no mundo todo. Caio se dedica a criar projetos e negócios globais de impacto, é estrategista especializado em comunicação, engajamento, ao longo dos últimos 20 anos, buscando traduzir ideias em resultados tangíveis, né, que é um pouco até do que a gente ouviu agora. Iniciativas criativas para organizações, o terceiro setor também, e empresas. Esteve na linha de frente de algumas marcas mais emblemáticas do Brasil, como National Geographic, Grupo Abril, Grupo Globo, Ambev, MTV. Caio, é com você. A gente te ouve primeiro, aí a gente vai fazer a discussão. Tá bom? Bem. Obrigado. Vamos lá. Eu vou levantar para ficar mais próximo de vocês. A gente vai ver uma apresentação daqui a pouco. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho de estímulo e agradecer, inclusive, o fato de estar aqui. Mas é muito bom estar aqui e poder falar com vocês sobre comunicação, inclusive. Toda vez que eu tenho a possibilidade de estar com muita gente para falar sobre isso,
eu gosto de fazer, e vou abrir um parênteses e fazer uma referência à minha vida pessoal. Eu cresci vendo minha avó, que era professora, dando aula para crianças, adolescentes e adultos. E muitas vezes eu não tinha com quem ficar e eu ficava com ela na escola. E era muito estimulante para mim ver ela com aquelas pessoas todas com as quais ela dava aula, aquela relação que era, na verdade, uma boa relação de comunicação. Foi algo que eu me dediquei a fazer. A primeira vez que eu pude fazer isso, inclusive com crianças e adolescentes, também para mim foi muito especial, porque eu sempre lembrava dela. Então, quando eu tenho essa possibilidade, eu gosto de falar dela, que eu acho que é uma coisa importante, foi uma inspiração bacana para a gente. E estímulo e comunicação tem a ver com inspiração. Acho que é legal a gente pensar nisso quando a gente vai começar a discutir um tema tão importante para a gente. A Paula comentou um pouquinho, e antes de eu passar para a apresentação, eu queria explicar um pouco mais desse contexto da Purpose, que é um contexto bastante inovador e importante, e bastante legítimo do jeito como ele nasceu, para dar suporte a causas e movimentos. O nosso fundador, o Jeremy, é um australiano, e há 10 anos atrás ele estava bastante envolvido com movimentos LGBTQ, com movimentos de participação política lá na Austrália. E ele começou a perceber, nos movimentos que ele atuava, que existia um gap de comunicação. Era difícil fazer com que as pessoas colocassem os objetivos comuns que elas queriam atingir dentro das causas e dos movimentos que elas estavam desenvolvendo. Então, o Jeremy pensou que, na verdade, ao invés de se dedicar só àqueles movimentos, talvez fosse importante ele criar um sistema que focasse muito em comunicação e que deixasse essa comunicação clara e simples para que a gente pudesse aplicar em diversos outros movimentos e diversas outras causas que a gente fosse desenvolver. E aí nasceu a Purpose há 10 anos. E uma coisa muito legal da Purpose é que a gente tem dentro desse sistema que a gente desenvolveu, uma prática de testar mensagem, como a gente acabou de ouvir, de testar formatos, da gente poder entender e pesquisar a fundo com quem a gente deve falar, para que a gente possa, inclusive, ouvir muitas pessoas, porque ouvir é um pedaço muito importante para que a gente possa criar uma comunicação mais efetiva. Então, foi desse jeito que a Purpose chegou até aqui. A gente veio para o Brasil em 2015, tem feito um trabalho de incidência política e comunicação bastante relevante em diversas áreas. A gente veio como parte de um laboratório de mudanças climáticas, mas a gente tem laboratórios de educação, a gente tem laboratórios de democracia, a gente tem laboratórios que olham para a questão além do clima, mas com justiça social. E a gente chama de laboratórios porque tem esse formato e esse jeito de testar, aprender, inclusive com os erros, porque é com eles que a gente mais aprende, e aí poder refinar e fazer dessa comunicação algo mais fácil e simples para que a gente possa falar com as pessoas que a gente precisa falar. Eu vou contar para vocês uma campanha que a gente não fez aqui no Brasil, que a gente fez lá fora, mas que quando o Drauzio estava falando, que aliás é incrível ouvi-lo logo de saída, a gente vai ver que muito do que ele estava provocando a gente a pensar está nesse formato e no jeito como a gente tratou esse case do March of Dimes. March of Dimes é uma organização americana que tem mais de 80 anos. Eles começaram a fazer um trabalho lá atrás para a erradicação da polio, e o trabalho foi super bem sucedido. A hora que, de fato, eles conseguiram erradicar a polio, eles começaram a se dedicar a um trabalho ligado ao nascimento de prematuros. Esse começo foi um começo importante, muito marcante, mas aí no desenvolvimento deles, ao longo desses 80 anos, eles começaram a trabalhar diversas fases da gestação até o acompanhamento dos primeiros anos de vida das crianças. E isso, a forma deles fazerem isso era uma forma muito ligada a uma rede de apoio que podia ser utilizada por mães e pais, mas a maioria das pessoas não sabia disso. As pessoas que poderiam utilizar os trabalhos e o suporte do March of Dimes não sabiam que eles tinham esse tipo de suporte para oferecer. A questão é que as pessoas pensavam sempre muito no trabalho só com prematuros. E aí eles estavam com um desafio enorme, porque as condições, por conta da recessão nos Estados Unidos, há um tempo atrás, começaram a colocar pressão social em cima de algumas camadas da população mais sensíveis,
E eles sabiam que eles tinham uma rede muito potente que podia dar apoio, que podia fazer com que mulheres, pais, mães que estivessem precisando de ajuda recebessem esse apoio por meio dessa rede, mas eles não estavam conseguindo chegar até essas pessoas. E aí é quando a gente fala que a comunicação não está sendo eficiente, que a gente precisa entender como é que a gente pode fazer algo que melhore essa comunicação. A primeira coisa que a gente fez foi fazer, na verdade, uma série de pesquisas para poder entender se, primeiro, a forma como eles estavam falando, se posicionando, era uma forma correta, era uma forma que estava atingindo o público com o qual eles conversavam e se as pessoas estavam tendo clareza dessas mensagens. Além da gente descobrir que não, a gente descobriu que ainda tinha um público muito mais amplo que podia receber essas mensagens, que precisava dessa ajuda e que não estava sendo considerado por eles. Naquele momento, a população de mulheres negras e mais pobres, muito pressionada pela questão social e econômica, era um público sensível que a gente precisava fazer com que toda a força do trabalho deles chegasse até elas. Então, a ideia é que a gente, dentro das pesquisas, começou a fazer entrevistas, chegar num ponto mais qualitativo e muito mais próximo, além daquelas pesquisas iniciais que a gente consegue fazer com grandes territórios e identificar grandes porcentagens e grandes números que dão o balizamento inicial. A gente foi para conversas muito específicas que ajudaram a gente a, inclusive, entender a argumentação. E aí, um pouco daquilo que eu falei de ouvir. A gente tem muita dificuldade de ouvir hoje. E é muito importante num trabalho de comunicação que a gente comece ouvindo sempre. A gente sempre tem muito... e aí não quero ficar usando o estrangeirismo aqui, mas assumption. Alguém me ajuda? Como? A gente se adianta sempre em entender ou achar que a gente está entendendo alguma coisa, quando na verdade, sim, pode ser que por conta de várias conexões que a gente teve, a gente possa ter um caminho que se conecta com aquilo, mas é muito importante a gente ouvir para tirar a prova, para a gente ver se dá espaço para o que o outro está colocando para a gente. Então, quando eu estou falando de pesquisa aqui, não quero parecer burocrático, mas acho que é um ponto muito importante a gente estar atento a não fazer uma pesquisa para confirmar o nosso ponto de vista, mas que ela possa trazer coisas novas para a gente, que a gente possa ouvir o que a gente está falando, o que estão falando para a gente e deslocar um pouco o olhar e essa perspectiva a hora que a gente for trabalhar com esses dados. Foi o que a gente fez. E isso trouxe 2 insights para a gente muito poderosos. Assim. Na verdade, a gente está falando de um contexto americano, né? Então não quer dizer que essas referências sirvam para a gente. Ao contrário, esse trabalho precisaria, se fosse ser feito aqui, ser totalmente revisto. Mas o que a gente entendeu das pesquisas que a gente fez, das entrevistas que a gente fez, é que existia uma sensibilidade no momento em que pais e mães estavam se preparando para ser pais e mães, ou descobriam que iam ser pais e mães, ou estavam passando, depois do momento do parto, por questões difíceis com seus filhos, existia uma fragilidade muito grande e uma sensação de solitude. As pessoas se sentem muito sozinhas nesse momento. E o que elas nos diziam eu queria me sentir mais forte, eu queria me sentir apoiada. E aí a gente pensou em 2 insights, que é justamente trabalhar a força do indivíduo e a força de uma rede que pode dar suporte. As pessoas não podem só estar calcadas em cima da força delas próprias. Hoje, uma das coisas que a gente inclusive acredita e trabalha muito na Purpose é o coletivo. As pessoas agindo junto, criando junto e trabalhando junto, inclusive num momento como esse. E aí foi muito legal, dentro desses 2 insights, a gente desenvolver uma teoria da mudança que, na verdade, focando justamente nas mães negras e mais pobres da sociedade, a gente conseguisse construir um movimento onde elas se sentissem, de fato, apoiadas por uma rede que está espalhada nos Estados Unidos inteiro. Que elas podiam, por meio de, desde um chat num site, até números de ligações locais, a gente refez a forma deles se comunicarem e deles terem pontos de contato por todo o país, mas era uma forma das pessoas saberem que elas não estavam sozinhas. E a gente, além de tudo, ainda pensou num jeito de estimular visualmente um valor, o valor que eles trouxeram para a gente como importante, que era a força, para que as pessoas se sentissem justamente empoderadas para poder fazer esse acionamento da rede, porque aí não bastava só ter a rede, as pessoas estavam dizendo que elas queriam se sentir mais forte
nesse momento. Uma das coisas que a gente percebeu é que não haviam referências, inclusive pensando em mulheres negras e mais pobres, que não haviam referências na mídia que mostrassem que essas mulheres podiam, na relação que elas tinham com os filhos, terem atitudes que reforçassem a força interior que elas tinham. Estou falando isso novamente, que é um contexto americano, não quer dizer que a gente poderia aplicar isso aqui. Mas, enfim, a gente tem aqui alguns exemplos de peças que mostram essa relação mais próxima, esse contato mais próximo, e como a gente estava tentando trabalhar essa imagem positiva e de força. Uma das coisas que a gente colocou justamente como solução era que, frente às adversidades, essa força da rede e a força da pessoa ia poder fazer com que isso fosse pensado e solucionado de uma forma mais forte. A gente criou uma biblioteca que, inclusive, podia ser acessada por outras mídias, que podia ser utilizada por outros projetos, mas que, principalmente dentro do projeto, se valia a mostrar momentos positivos e de força para essa comunidade específica que a gente estava trabalhando. Porque falta essa referência visual, inclusive. As pessoas não estavam conseguindo se reconhecer. E aqui tem um vídeo, que foi a principal peça da campanha. Eu vou mostrar ele para vocês agora, ele é bem curtinho. Ele tem alguns grafismos em inglês, mas ele é um vídeo mais forte, assim, não tem necessidade de uma tradução. O que vale mais é justamente a força das imagens que a gente vai ver. O legal desse vídeo é que ele é uma conversa com aquilo que eu contei para vocês, que as pessoas queriam ouvir. As situações difíceis, que não eram só a questão do parto prematuro, mas que pais e mães passam, principalmente as mães, e as mães e mulheres negras em situação de vulnerabilidade e pressão social. E aí a ideia é que aquilo que elas apontaram para a gente estivesse retratado, mas de uma forma onde a gente mostrasse que sim, existe um apoio de uma rede e que sim, existe uma força interior de cada uma delas que podia fazer com que elas passassem por aquela situação. A ideia desse vídeo e essa conversa reverberou muito bem. A gente teve resultados muito acima do esperado em relação ao vídeo. Ele foi exibido em TV, mas principalmente em redes sociais, e a gente conseguiu mais de 50 milhões de exibições do vídeo. É um número bastante alto, sendo que era um trabalho tão nichado. A gente também tinha uma plataforma a partir do site que gerava conteúdo para outras mídias. Então, BuzzFeed, que a gente já tem até aqui no Brasil, Ebony, que é um site de conteúdo específico para a cultura negra nos Estados Unidos. E todos os engajamentos que a gente conseguiu a partir dos conteúdos que a gente colocou, eles extrapolavam métrica de vaidade. Métrica de vaidade, não sei se vocês têm familiaridade com esse termo, mas a gente fala no Facebook de curtir, de dar o like, e aí isso normalmente a gente coloca dentro de uma questão de métrica de vaidade, porque você foi lá e deu o seu joinha, e não necessariamente você deu um passo além
para se envolver com aquilo. Então, o que a gente conseguiu de engajamento aqui eram compartilhamentos e comentários, que é quando, de fato, a pessoa se disponibiliza um pouco mais a poder interagir com aquele conteúdo que você está promovendo. E isso é um sinal melhor, né? Uma resposta melhor dentro daquilo que você estava propondo, para essa conversa, para esse diálogo. Então, a gente conseguiu também um número muito acima do que a gente estava prevendo, e aí, até como benchmark, o próprio BuzzFeed e o Webony, eles tinham outras campanhas similares que tiveram números muito inferiores. Então, a gente viu que ouvir fez toda a diferença na hora que a gente foi criar. Na verdade, a gente sintetizou uma coisa que as próprias pessoas nos pediram. E isso fez muita diferença na hora que a gente colocou o projeto de pé. Assim, a ideia era contar só um case onde a gente conseguisse entender de maneira prática, quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala de ouvir, quando a gente fala de criar algo que responda e tenha uma comunicação mais efetiva. Mas acho que o mais bacana é a gente poder pensar que a gente tem desafios enormes de comunicação, porque hoje existem muitos canais, como o Drauzio estava falando, cada vez que você pensa e consegue dominar um canal, tem um outro com o qual você precisa falar. Na verdade, a comunicação ela é simples, a distribuição é que é complexa. E porque cada distribuição ela vai exigir da gente uma estratégia, um pensamento diferente, uma adaptação à mensagem inicial. Então, a gente não pode ignorar que, na verdade, cada uma dessas ferramentas são muito poderosas para o público que a gente quer atingir. A gente tem que trabalhar isso com as especificidades dessas ferramentas, porque é estimulante a gente saber que a gente tem tantos canais para chegar em tantas pessoas de jeitos diferentes e fazer com que as pessoas se engajem com aquilo. Acho que uma coisa importante, já no finalzinho da fala, porque acho mais legal a gente depois conversar e poder debater coisas juntos, é que quando a gente fala de comunicação, hoje, o mais importante talvez seja a gente pensar em engajamento. Trazer as pessoas para dentro daquilo que você está comunicando. É o próximo passo que concretiza e mostra que a gente conseguiu fazer muito bem aquilo que a gente estava se propondo. Um pouco do que eu estava falando das métricas, mas quando a gente pensa de engajamento de fato, fazer com que a pessoa ela se torne alguém que vai defender aquela causa e aquele movimento que você está, de forma tão dedicada, fazendo acontecer. A hora que uma pessoa sai só do comentário do compartilhamento e ela própria começa, inclusive, querer oferecer, no caso do March of Dimes, por exemplo, a sua casa para ter sessões num lugar e numa cidade que não tinham sessões e que não tinha a previsão de que a própria organização conseguisse estruturar isso. Mas por meio de apoio e de suporte educacional vindo da organização, a pessoa conseguia mobilizar isso na sua pequena cidade, no seu bairro. Isso é engajamento, isso é uma participação muito intensa. E na verdade, o que a gente precisa buscar sempre. Claro que a gente não vai chegar com uma ação e uma campanha direto nesse resultado, isso são etapas, mas é importante a gente mirar lá na frente a qualidade do engajamento que a gente quer ter, principalmente com as coisas importantes com as quais a gente trabalha. Então, tem muito para a gente falar sobre isso. Eu espero que nesse tempinho rápido que passou, dê para ter dado, já ia falar highlight, mas dê para ter destacado uns pontos importantes para a gente poder discutir depois. Queria agradecer muito vocês, a atenção, e de novo falar que é muito estimulante a gente estar aqui junto pensando nessas coisas. Obrigado. Obrigada, Caio. Muito bacana. Acho que tem uma coisa importante que é assim, acho que para quem trabalha com comunicação é bem claro, né? E mas acho que vale para qualquer área. É questão de repertório, né? Quanto mais a gente vê coisas, estando conectadas ou não com aquilo diretamente que a gente faz, sendo para o público que for, isso ajuda a gente a ter ideias, né? A ideia é inspirar vocês a terem ideias com base naquilo, né? Isso tudo que a gente está mostrando e vai mostrar agora aqui. Na verdade, a gente vai mostrar várias coisas agora com a Beatriz. Vou apresentar a Beatriz Azeredo, que é doutora em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
é diretora de Responsabilidade Social da TV Globo e professora adjunta do Instituto de Economia da UFRJ. O Drauzio ia falar que não ia entender nada que você ia falar, né? Que você é economista. Foi superintendente e diretora das áreas de Desenvolvimento Social, Infraestrutura Urbana e Planejamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no período de 96 a 2002, e diretora do Centro de Estudos de Políticas Públicas e também do Instituto Desiderata de 2003 a 2011. Quanta coisa. Vamos ouvi-la, então, aí a gente conversa. Acho que vou precisar desse passador, né? Obrigada. Deixa eu só deixar aqui, daqui a pouco eu vou falar desse caderno. Bom dia. Enorme prazer estar aqui nesse simpósio sobre essa causa da primeira infância e uma excelente oportunidade para partilhar a nossa experiência com comunicação de causas. Eu falo pela área de responsabilidade social da TV Globo, e aí estão as palavras-chave do nosso trabalho, que pode ser sintetizado nessa ideia de conexão com a sociedade. É isso que a gente faz o tempo todo, conexão para dentro, para fora, trabalhando diversos temas, que são educação, sustentabilidade ambiental, direitos humanos e juventude. Juventude aí entra como um tema e também como um público estratégico de relacionamento. E, naturalmente, essas causas estão associadas, e a gente tem todo o engajamento com os ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quero mostrar isso aí, que a gente chama, nosso jeito de atuar, 360 graus. Quer dizer, o que a gente faz a cada tema, a cada oportunidade que surge, ou por uma data, né, por uma questão nacional, ou por uma novela, por uma cena, uma novela que vai tratar do assunto. A gente tenta mobilizar todas as frentes de comunicação, né? Então, como é que a gente pode aprofundar aquela questão no jornalismo, gerar emoção numa cena de uma novela, sensibilizar numa campanha no intervalo, um podcast, uma publicação, um evento presencial, mídias sociais e por aí afora. E acho que vale lembrar também, sob pressão, a gente teve na primeira temporada um aumento, né, de 15% na captação de órgãos. Aí era um trabalho de, no final de cada episódio, colocar uma cartela estimulando a doação, fale com a família, informe que é um doador, e isso realmente mexeu nacionalmente na captação de órgãos. Ainda na área de saúde, eu vou mostrar uma experiência nossa com o UNAIDS sobre HIV/AIDS, em especial com os jovens. Eu acho que vale mencionar o pontapé inicial, que era um diagnóstico do pessoal da UNAIDS, de que esse tema, né, HIV/AIDS, tinha sumido da mídia e, quando aparecia de forma muito preconceituosa, de forma negativa. E, principalmente entre os jovens, era um problema a questão da testagem, o estímulo a falar do assunto. Então, tem aí uma trilha que vem pela frente, que é a campanha no intervalo de sensibilização de testagem, cena de novela e uma websérie sobre o assunto. A gente levou a galera da UNAIDS para conversar com Malhação. E dentro de Malhação, Emanuel Jacobino, o autor, ele colocou um casal soro-discordante de ensino médio, né, uma super ousadia. Bom, 9 meses, cerca de 20 milhões de pessoas por dia, né, assistindo o desenrolar dessa trama, com tudo que aconteceu com os amigos também, jogo de futebol e ele acidentado e os preconceitos, e rendeu tanto esse casal que virou uma websérie, Seu Lugar no Mundo, né? Espera aí. Não, desculpe. Antes disso, a gente tem o monitoramento da HIV/AIDS, do pessoal da UNAIDS. Olha só, eles acompanham no gráfico TV e rádio, né? E também digital, a cada momento, desde 2015, a cada momento que aparecia ou a campanha, ou um relatório UNAIDS, ou uma cena de novela, como é que subia, né, o número de notícias, e principalmente as notícias em azul, notícias positivas, que era esse o objetivo, né, aumentar. Vamos falar do assunto e vamos falar da maneira mais apropriada possível, né? Aqui é um super case de acompanhar o impacto. Eles sabiam o que eles queriam quando nos procuraram e a gente fez essa trilha aí com essa experiência desde 2015, né? Virou uma websérie, né? Foi a mais vista naquele momento, naquele ano, mais compartilhada, esse casal soro-discordante. A websérie foi indicada ao M-Kids. E, na ocasião, a gente foi, está aí o Jacobina e o Leonardo, o diretor de Malhação,
na sede da ONU, com o diretor aí do programa de HIV/AIDS, para uma homenagem por conta dessa experiência. Bom, aproveitando o Drauzio aí, lembrando, acho que certamente todo mundo acompanhou, a gente teve agora em julho, no Fantástico, uma série sobre depressão, né, com o Drauzio. Né? Não está tudo bem, mas vai ficar. Quem perdeu pode ver no Globoplay. E uma oportunidade para falar de um assunto aí tão invisível, né, tão difícil de ser falado, em especial entre jovens. O que a gente fez, aproveitando a oportunidade? A gente gravou depoimentos com 3 jovens que vieram contar a sua experiência, são depoimentos para as redes sociais, ao nosso rap, que a gente chama, é o TED da Globo, compartilhando histórias. Esses jovens vieram contar a sua experiência com depressão e o tratamento, e gravamos essa campanha aí da plataforma Tudo Começa pelo Respeito. Criança Esperança, acho que dispensa apresentações, só vale dizer que esse ano a gente bateu o recorde de arrecadação, interessante, né, no ano difícil, a solidariedade em alta, um recorde comparado com 2015, que era o último recorde nosso, histórico, uma parceria da Globo com a Unesco. Mas também uma oportunidade, né, quer dizer, a gente fala durante uma campanha de 1 mês de arrecadação de recursos, mas uma oportunidade durante 1 mês, em todas as nossas frentes de comunicação, falar sobre o tema, falar sobre garantia de direito de crianças e jovens. No show, que é um momento de celebração, a gente tem aproveitado a oportunidade para falar de temas sensíveis. Bom, só para fechar, eu queria apresentar um último case, também super recente, acabou de encerrar a temporada, né, a novela Órfãos da Terra, e a gente tem todo um trabalho aí longo, desde o ano passado, com Coral de Refugiados, uma campanha para o intervalo da programação. A gente leva a Acnur, né, a nossa parceria, aí, o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio, para uma parceria com a produção da novela. Então, as barracas da novela são as barracas do Acnur. A gente fez uma troca, né, barracas novas para a Acnur, barracas usadas para a cidade cenográfica, e gravamos um rap, né, depoimentos de histórias reais sobre o tema. A gente também fez um caderno Refugiados, que foi lançado no programa do Pedro Bial, Conversa com Bial. Eu trouxe aqui um exemplar do caderno, porque ele ficou lindo, como todo caderno que a gente faz, e porque a gente está preparando um caderno sobre primeira infância, em parceria com a Fundação. Tem ali já uma avant-première ali do caderno, ali do lado de fora, e a gente vai lançar agora num programa da Globo News, né, no dia 23, a gente vai gravar e vai passar no sábado seguinte sobre primeira infância. Então, esse caderno, aguardem que ele está chegando. Ele tem também uma versão digital, então quem quiser olhar a nossa coleção de caderno e olhar esse do Refugiados, é só colocar aí Cadernos Globo, que vê a coleção toda. Bom, eu queria mostrar, já mostrei esses cases, né, e queria só fazer uns comentários finais sobre o tema aqui da mesa, né, dizer que a gente, o que a gente tem aprendido sobre comunicação de causas, né? Quer dizer, primeiro tem essa enorme potência da comunicação da Globo, de falar simultaneamente com milhões de brasileiros, mas a gente o tempo todo se pergunta, né, qual é a maneira de que maneira que a gente fala e o que a gente faz com isso, né? Porque você gera um impacto, você dá informação, você gera uma sensibilização, e como é que isso dá o start para uma mudança de comportamento, porque, no fundo, é isso que a gente está querendo contribuir, né? Gerar mudanças positivas de comportamento na sociedade. Isso não é simples, a gente trabalha o tempo todo em parceria, a gente vê que também é uma dificuldade dos parceiros, que muitas vezes chegam para a gente, vamos fazer uma campanha sobre um assunto, mas a gente não consegue ver todo o caminho, né? Olha só, essa campanha aqui que a gente coloca, né? A gente cede espaço para muita campanha de parceiros. A gente coloca no intervalo do Jornal Nacional, intervalo da novela. Quantos milhões de brasileiros vão ver essa chamada, né? Ela precisa ter a linguagem certa, ela precisa ter um e agora, o que eu faço? Tá bom, entendi, estou sensibilizado, o que eu faço? Onde é que eu busco informação? Então, tem que ter todo um trabalho para segurar, né, e para fazer a colheita. Essas campanhas, elas geram, quer dizer, toda a comunicação, ela gera uma sensibilização.
ela cria um terreno fértil. Como é que a gente faz essa colheita? Não só de efetivamente estimular uma mudança de comportamento, quer dizer, como é que associa, né, simultaneamente a comunicação outras ações e outras estratégias de aproveitar esse terreno fértil e, principalmente, né, a gente precisa aprender a medir esses resultados. Esse simples gráfico aqui que a UNAIDS fez, né, desde 2015, ele é muito potente, porque ele mostra efetivamente, olha, atingiu o objetivo, voltou para a mídia e voltou de forma positiva. Muitas vezes a gente tem dificuldade de captar o resultado quantitativo, né, mas a gente pode captar histórias. Quando a gente pega uma história como desse médico aqui, essa história ela representa várias histórias, ela gera uma empatia imediata e ela comprova um resultado. Então, a gente sempre esbarra na dificuldade de dados, de indicadores. A gente precisa perseguir isso, essa régua aí de medição, né, para poder realmente seguir em frente, né, saber que a gente está gerando impacto, né, e captar essas histórias de transformação de comportamento e de atitude, que é para isso que a gente está trabalhando juntos, né, o tempo todo. Muito obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Muito bacana. Interessante demais ver a gente vê, às vezes, lá acontecendo as coisas, não imagina quanta coisa tem por trás, né? Quanto trabalho tem por trás. Eu fiquei pensando que você fez todo mundo chorar, né? Eu não, as crianças. E nessa hora eu me lembrei do Sam, que disse que os comportamentos não são completamente racionais, né? E o que motiva as pessoas, o que mobiliza também, muitas vezes não é pela sensibilização mesmo, né? Não é só pela informação. A gente pode dar um monte de números para vocês de comunicação, mas não é isso que vai mobilizar mesmo as pessoas. A gente precisa de toda informação possível. A gente teve ontem, né, palestras incríveis aqui, mas a gente precisa, depois disso, digerido, traduzir para poder fazer chegar nas pessoas da maneira que tem que chegar. Então, agora a gente vai conversar um pouco disso, né? Eu estava pensando na hora que o Drauzio falou. O Drauzio, apesar de ser um médico, ele deu lá uma receita, né, de comunicação. Teve um momento ali que ele parou e ele fez a receitinha de comunicação, né? Eu já tinha levantado algumas coisas do encantamento do audiovisual, né, da gente usar ali no trabalho com o Drauzio a participação de celebridades e influenciadores, porque, sim, são modelos, as pessoas ouvem, é uma maneira de chegar até elas. O fato de se ver representado nas produções, as pessoas têm que ter a empatia, se ver ali, né? Não é uma pessoa que não diz, não tem conexão com você. O Drauzio também mencionou isso, o olhar específico para as necessidades, barreiras e particularidades das famílias com quem a gente quer falar, que foi algo que o Sam trouxe na fala dele. E várias coisas, né? Identificação, é isso, né? A tradução dessas linguagens técnicas, a ideia de que a comunicação precisa ser plural e de que a gente está falando com gente diferente. Sempre penso, eu fiz um trabalho uma vez que era os bebês do Brasil. A gente contava histórias de bebê de 6 meses a 2 anos de idade. O que tinha em comum nos 27 bebês, nas 27 mães e pais falando, era o amor e a vontade de que aquelas crianças tivessem uma vida melhor do que a deles. Isso é comum, né? E a gente pode se apegar nisso na hora da comunicação, falando do nosso tema aqui de primeira infância. Então, indo para as perguntas, eu acho que tem uma que eu gostaria de fazer para vocês. Eu acho que eu posso perguntar para você, para dar um descanso para a Beatriz, primeiro, que é falar sobre os conceitos que o Sam trouxe, né, da ciência do comportamento. Como ele se aplica na hora que vocês pensam um trabalho, uma campanha para alguém que chega para vocês falando, olha, eu tenho essa causa, eu quero sensibilizar as pessoas, você pode contar pelo March of Dimes ou por outro projeto. Sim, sim. Acho que tem um pedaço inicial, como eu contei falando do projeto especificamente, que é muito importante a escuta. E aí, dentro também disso que a gente estava falando, do que emociona e do que traz verdade para as pessoas, a busca do que é legítimo e do que traz verdade para as pessoas é importante na hora de você justamente tentar reconhecer valores, né? Acho que um dos trabalhos, inclusive, que a gente tem feito e tem desenvolvido estudos recentes nossos, o que a gente tem apostado muito e que tem tido muito bom retorno dentro dos trabalhos que a gente desenvolve, é que comunicar por valores normalmente traz mais resultado do que você
só ficar, às vezes, em cima do tema especificamente, da mensagem final. Porque, às vezes, é isso, tem muito dado, tem muito dado técnico, e aí tem coisas que emocionam e fazem a gente tocar num lugar muito diferente que vai mobilizar a gente. Então, não assim, se fala muito sobre a tradução de dados e a forma visual de dados, que é incrível e que sempre dá um suporte técnico relevante para aquilo que a gente está propondo. Mas olhar e fazer essa escuta, perseguindo a legitimidade que tem por trás, a verdade que aquilo que a gente está querendo trabalhar faz sentido para poder acionar um valor de muitas pessoas, é algo que tem dado muitos bons resultados. E Bia, Beatriz, desculpa, Não, Bia, imagina, né? Que eu tenho uma filha favor, Bia, então total, fica. Eu sou totalmente Bia. Você acha que os pais e as mães, de alguma maneira, são mais sensíveis a essas campanhas, o fato de ser pai? Ou o contrário, se tem uma coisa de tradição e de cultura de cada família, você acha que a maternidade, a paternidade, ou o fato de falar sobre crianças, fazem esses pais mais sensíveis a mudar comportamentos? Eu acho, sem dúvida. Só pensando assim, quando a gente tem filho, a gente só quer falar disso, né? A gente vira monotemática, não é isso? Assim, pensa o tempo todo. Eu me lembro que eu tenho 3 filhos, né? Nas 3 vezes que eu tive filho, assim, que eu fiquei lá em casa, mergulhada e tal, né, de licença, eu só pensava nisso, eu pensava em trabalhar com isso, eu inventava coisas, quem sabe, né? Então, a gente fica muito aberto para pensar nos filhos, né? A gente sai da gente, sai do nosso lugar, e eu acho que é um momento muito importante, né? Você vê esse vídeo aí, como mexe, né? E esses pais, né, olhando os filhos falarem, eu acho que vale, né, mais do que 1000 reportagens, mais do que 1000 teses sobre a capacidade de sonhar, a esperança que está na criança, né? Então, acho que é uma oportunidade, sim, né, falar com a família, né? Com certeza. Você quer completar? Não, e acho que tem uma coisa muito recente, que é muito forte, que acho que todo mundo pode conectar com isso. A gente está vendo, inclusive porque a gente acabou de vir da Marcha do Clima, a gente está vendo uma adolescente que está mexendo com o mundo inteiro a partir de uma verdade que para ela é muito legítima. Ela está falando do mundo dela, do mundo que vai ser dela e dos iguais a ela, que são jovens e que têm direito a esse mundo. A gente está vendo a Greta mobilizar muita gente. E dentro de uma consistência, de um tamanho de mobilização que a gente... que custa muito para fazer, custa muito empenho, muita energia, muito esforço, muito recurso. E aí, algo que foi tão genuíno dela, e de uma forma muito simples, conseguiu trazer Tocou as pessoas muita tanto, né? gente para dentro disso. Né? Olha, eu tenho aqui uma pergunta da plateia. Acredito que a comunicação está entre as principais ferramentas para promover a educação. Porém, sem a própria educação, a comunicação se perde. Como é que se resolve esse dilema? Poxa, essa pergunta vale $1 milhão, né? Temos aí uma questão central, né? Acho que não é à toa que no caderno Primeira Infância tem um corte aí importante que a gente vai falar sobre educação, né? Eu acho que essa é o nosso básico, né? Sem educação não vamos, né? E aí nesse caminho também, o que eu penso até no trabalho que a gente fez ali, no trabalho com o Drauzio, na série, pensar muito bem nesse público, né? Porque se a gente consegue olhar melhor qual é o público que a gente está falando, e você consegue traduzir de maneira que você se aproxima, eu acho que, pelo menos para tentar, enquanto a gente vai resolvendo o problema da educação, a comunicação, se ela for adequada, bem focada, né, em quem a gente quer tocar, claro. Talvez pela emoção, talvez, Bia? Não, eu acho assim, o humano que tem em todos nós, né? Eu acho que essa coisa de gerar uma empatia, a gente vê a Maha Amara, né, falando... eu não tenho uma identificação com a história dela, isso não faz parte do meu dia a dia, mas você imediatamente escutando um relato desse, você cria uma sensibilidade para aquele assunto, né? E celebra que, né, o país tem uma política para o caso dela, né? Então, eu acho que essa coisa do humano, né, do comum que temos em todos nós, né, independente de classe social, de história, trajetória de vida, eu acho que é isso que a gente tem que buscar, essa verdade, né, na comunicação. Quer comentar também, Caio? Acho que talvez só valha a reflexão de que, pensando na educação como causa e pensando que a gente
a mobilização que a gente tem que fazer para isso. Muitas vezes, quando a gente se faz essa pergunta, acho que fica muito etéreo o que pode acontecer, porque a gente já pensa que educação prescinde de uma consistência de política pública muito ampla, e sim, precisa, mas muito do que a gente está fazendo aqui, inclusive, tem a ver com isso. A hora que o vídeo que vocês mostraram, de brincar, isso tem um jeito de criar uma relação diferente entre pais e filhos, que está totalmente ligado ao jeito como a gente também se educa socialmente. Tem movimentos que a gente precisa fazer com mais força, e eu acho que a gente precisa também puxar essas frentes, como uma frente de educação, dentro desse conceito de engajamento. A gente precisa fazer com que as pessoas realmente se envolvam com isso, né? Olha, tem uma pergunta que vai nessa linha, eu acho que essa é de também 1 milhão, 2 milhões de dólares. Se usarmos o marketing para mudar comportamentos sociais com a mesma competência que usamos para vender produtos de consumo, conseguiremos mudar a sociedade? Eu acho que quando a gente vem para o terreno de causas sociais, né, a gente vai lidando assim com muitas armadilhas, né? Acho que, em primeiro lugar, a gente tende a falar com a gente mesmo, né, com quem já está comprado pela causa, com os nossos pares. Esse ambiente aqui, por exemplo, é um ambiente super confortável. A gente fala alguma coisa, está todo mundo pensando a mesma coisa. O desafio, né, danado, né, quando você vai para fora e tem que falar com quem realmente interessa, com essa população tão heterogênea, como o Drauzio falou, como é que se gera uma identificação. E aí eu acho que tem um ponto central que você já mencionou, né, que é o ponto da escuta. Eu acho que o nosso aprendizado, né, lá na Globo, a gente precisa escutar, né, escutar e entender, construir junto estratégias de comunicação. A gente tem uma experiência com jovens, de chamar os jovens para oficinas de cocriação, é o Globolab, com determinadas encomendas. Então, por exemplo, esse ano no Criança Esperança, a gente fez um Globolab com jovens durante 3 dias, contando os nossos desafios com o Criança Esperança e ouvindo desses jovens estratégias de comunicação, sensibilização e mobilização. Já fizemos isso várias edições bem-sucedidas, por exemplo, Malhação, lançamento de uma temporada de Malhação. Como é que a gente comunica? E esses jovens, então, criaram, junto conosco, junto com a equipe da novela, a melhor chamada possível para aquele tema daquela temporada. Então, assim, se tem um aprendizado nosso, que a gente continua aprendendo, é essa escuta, né? A gente precisa chamar, nesse caso aí, pais e mães e cuidadores, as crianças, para falar sobre esse assunto, porque a gente tende a ficar rodando em círculos muitas vezes, né, com todo um conhecimento, e às vezes quem tem mais conhecimento sobre o assunto não é a pessoa mais habilitada a falar necessariamente, a fazer a comunicação, a dar base para a comunicação, sim, mas não necessariamente já está na ponta, né? Com certeza, né? Num momento que todo mundo fala tudo o tempo todo, né? Sim. Isso. Que é uma questão, né? Algo que me chamou a atenção também na fala, acho que de vocês e na fala do Drauzio também, que várias das coisas, até quando ele estava contando a história dele sobre o começo no rádio, tudo que ele disse, eu até anotei, tudo que ele disse que foram dadas como dicas, né? Na época lá na Jovem Pan, é muito interessante pensar que elas servem para a internet, eram dicas para o rádio. E todas elas servem da mesma maneira para a internet. 3 minutos, né? Ele falou, nada muito longo, as pessoas curtinho, não têm tempo. Né? Que eram as dicas do Fernando Vieira de Mello. Mensagens curtas, ninguém tem tempo. Identificar o público com quem quer falar. Então, isso acho que é o básico, né? Para as mensagens serem dirigidas, que foi bem o teu case, né? Que era bem específico. A ideia de que momento a pessoa vai ter aquela informação, né? O rádio pega a pessoa sozinha, né? A gente ouve rádio junto ouvindo música. Uma pessoa, não vou conversar com você com mais o rádio ali discutindo junto comigo, né? Não é isso que vai funcionar. E a identificação com quem você está falando. Eu estou falando disso porque até quando a gente convidou vocês, eu falei assim, bom, mas a plateia que está lá, o público que está lá, para quem eu estou falando, seguindo a minha cartilha, tem possibilidade, às vezes, de fazer ações dentro de um universo
micro, né? E a ideia é que seja. Então, puxa, tá bom, Beatriz, mas você tem a Globo para colocar, tá bom, você foi lá e colocou. Que dicas a gente deixa bem objetiva, juntando tudo que a gente falou, tem essas que eu coloquei, e de outras coisas que vocês já fizeram, que podem ser boas especificamente para o trabalho que as pessoas que estão aqui, nos seus municípios, nas suas instituições, podem fazer na hora que elas pensarem em comunicação de causa. Eu sei que isso é uma aula, mas a gente pode elencar algumas coisas para as pessoas poderem levar daqui, né? Quer falar algumas coisas? Quer começar? Não, estou aqui pensando, né? Realmente é muito difícil. Quer dizer, eu trabalho há pouco tempo na Globo, então já trabalhei em outros lugares que tinham os mesmos problemas de como comunicar, por exemplo, uma política pública de diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, né? Então, trabalhei 7 anos no Instituto Desiderata, que até aparece aí, né, no currículo, que era essa montagem de uma política de detecção, né, precoce. Uma dificuldade enorme, porque a gente tinha vários públicos potenciais de comunicação. A gente precisava comunicar com médicos, oncologistas, né, pediatra, oncologista pediátrico, com toda a rede de atenção básica à saúde que estava lá na ponta e com a família, né? Então, e com aquela quantidade de informação, com os dados, e aí são várias formas de comunicação para cada um desses públicos, né? Então, desde boletim técnico, com indicadores, gráficos e tal, para mostrar para o médico, olha, conseguimos reduzir de 60 para 3 dias entre o primeiro sinal lá e uma consulta num hospital especializado, mostrando gráficos, até campanha. Aí, na época, a gente bateu na porta da Globo e pediu parceria e fizemos uma campanha sobre diagnóstico precoce. Então, então vamos falar com a população, olha, a doença é rara, mas existe e tem cura, e precisa ter diagnóstico rápido. Então, é isso, você vai acionando várias possibilidades de acordo com os públicos, né? E de que maneira você acha que as redes sociais e o mundo digital todo ajuda nisso, então? Eu queria falar um negocinho antes das redes, que eu acho que é importante, e talvez essa pergunta seja uma pergunta chave, e é uma pergunta que a gente gosta muito na Purpose, de se dar esses desafios. Assim. Toda vez que a gente começa a pensar comunicação, a gente sempre tem uma preocupação de atingir o maior número de pessoas possível. E aí, enfim, talvez fosse legal uma reunião de trabalho para a gente fazer isso, mas não precisa. A gente pode começar pequeno. A gente talvez deva começar pequeno. Eu contei para vocês que a gente tem um jeito na Purpose de fazer laboratório, a gente vai testando coisas. E testar coisas e formatos é justamente poder se dar a chance de fazer, entender uma mensagem para um grupo menor, depois para um grupo maior, porque você corrigiu ela com aquele grupo menor, com o que o grupo menor te trouxe. Então, acho que se você está numa cidade pequena, se você não tem dinheiro para investimento em redes sociais, por exemplo, um grupo que você consiga reunir para discutir o assunto, os insumos que esse grupo vai te trazer, a forma como aquele grupo vai lidar com aquele assunto, depois dessa discussão já é diferente. Contar com as pessoas como agente, contar com agentes da mudança, né? Contar com as pessoas como seus aliados para essa mudança. Então, não tratar só a conversa como a pesquisa e a escuta, mas como uma chance de já começar a criar aquele engajamento que eu falei no final. Pode ser um grupo de 5 pessoas, mas aí tem aquela história da comunicação que é muito valiosa. 5 vão falar com mais 2, e mais 2 vão falar com mais 2. E muitos dos movimentos que a gente está vendo hoje, fortes, eles nasceram desse jeito. Então, não pode ser um desmobilizador ou um paralisador o fato de a gente não ter recursos ou a gente não poder investir em grandes mídias. Na verdade, isso deve ser uma consequência para a gente. E aí, indo no seu ponto em relação a redes, você me perguntou de investimento, né? Perguntei o quanto as pessoas podem aproveitar, até para esses testes, as redes sociais e, enfim, o mundo digital. Elas são ferramentas mais imediatas. Não vou dizer que são mais fáceis, porque às vezes tem barreiras tecnológicas que para a gente são bem difíceis, e aí a gente não está falando da barreira tecnológica entre a gente e o que está na nossa mão. Às vezes é uma barreira tecnológica maior. A gente tem mais celulares que pessoas, como o Drauzio falou, mas a gente ainda tem muitos lugares que os celulares não são os smart celulares que a gente tem, os
super celulares que a gente tem na nossa mão. Então ainda tem um jeito às vezes mais simples de dados, que não é o WhatsApp, que é mensagem. E essa história das redes, assim, a gente fica olhando para o que está aparecendo mais, é Facebook, é YouTube, mas tem outras que de repente podem te ajudar de um jeito mais simples a começar a fazer essa ligação das pessoas mais próximas, né, do entorno mais próximo. Vale a pena pesquisar, é difícil assim, genericamente falar claro. o que serve ou não, mas acho que o importante não é se prender ao que está trazendo mais resultado do ponto de vista midiático, porque isso pode não funcionar para você. Claro, claro. Olha, eu quero, nesse quesito, colaborar em nome do NCPI, dando algumas sugestões também de materiais que a gente produz, Sim. as instituições todas produzem. Então, vale a pena olhar o site do NCPI, tem bastante material lá. Tem os sites de cada uma das instituições, né? Falando pela Fundação Maria Cecília, a gente tem uma biblioteca digital que a gente está ampliando bastante. Tem bastante material lá, é um material para vocês. Não é um material para público final, a maioria, né? É um material para vocês usarem mesmo. E como usar esse material, usando a melhor linguagem para falar com o público final, tem um trabalho que foi feito também na Fundação, a gente já divulgou, mas ele é perene, se chama Primeira Infância em Pauta. Ele, apesar de se chamar Em Pauta, não é para jornalistas especificamente, ele é para todo mundo que quer escrever sobre a primeira infância, para escrever da melhor maneira possível. Então, tem várias dicas, tem o que não é legal fazer, até pensando em direitos das crianças também, pensando em uso de imagem, tem muitas informações lá, então é só procurar Primeira Infância em Pauta. O site O Começo da Vida, vocês viram o filme, mas o site Começo da Vida, ele tem 80 pílulas separadas por temas, então está disponível, quando vocês forem falar, fazer palestra, fazer encontro, pega lá um vídeo, tem vídeos por temas, é muito bacana para poder usar, isso acaba sensibilizando, é um início bacana até de apresentação ou de reunião, né, porque toca as pessoas. Também queria mostrar, vocês receberam na sacolinha de vocês esse material, é novinho, acabou de chegar, chegou um dia antes da gente fazer o simpósio, que é um material que tem várias das informações, eu acho, mais relevantes, assim, como dado, né, que é o embasamento, também é para vocês, mas vocês podem tirar coisas de lá, que pode ajudar na construção de materiais e tudo mais. E a gente vai ter o Caderno Globo, né, que é o caderno que a gente está fazendo junto com a responsabilidade social da TV Globo, que vai tratar desses temas todos. Ele tem um objetivo, né? Para quem não sabe, a gente fala o caderno, né? Isso é uma coisa muito, às vezes as pessoas nem conhecem fora, né? Ele é um material que é usado muito para a divulgação dos temas que a TV Globo está trabalhando dentro da TV. Acho que você conta muito melhor do que eu como ele funciona. Ótimo. Mas para o entretenimento e para o jornalismo, para fomentar os temas dentro da emissora e fora, para os parceiros, a gente também vai ter. Tem uma pessoa que está lá perto, vai ficar lá perto dos painéis que a gente colocou. Se vocês quiserem receber impresso, vocês podem deixar o nome e a gente envia para vocês também. Então, não é por falta de material que vocês não vão falar de primeira infância, com certeza. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que foi um prazer estar falando de comunicação. Acho fundamental falar de comunicação quando a gente está falando de um assunto tão importante. Espero que tenha sido inspirador para vocês pensarem dentro dos espaços de vocês a melhor maneira de usar toda essa informação. Tá bom? Muito obrigada. A gente continua agora.